Amém, irmãos. Boa noite de novo. Então, a última palavra, a gente falou sobre o poder da nossa fala. E, eu creio que os irmãos se lembram disso. E foi uma palavra direcionada para nós sabermos como falar, onde falar, que palavras usarmos, para que nós possamos agir da melhor forma com as pessoas. E essa semana, quando eu estava pensando, o que eu poderia falar, o Senhor falou comigo algo muito interessante, que é a respeito de guardar o nosso coração. A mensagem hoje é: guarde o seu coração. Irmãos, uma das coisas que nós mais vemos nos tempos de hoje são pessoas com a capacidade emocional muito fraca. Eu vejo os jovens, dessa nova geração, principalmente dessa geração Z, o quão infantilizados eles estão. Então, isso também é fruto de algumas coisas que a nossa sociedade tem vivido. E o que a nossa sociedade, eu acredito que tem vivido? Ela tem vivido uma crise sentimental. Uma crise onde nós não sabemos controlar os nossos sentimentos. Não sabemos controlar os nossos desejos, aquilo que está dentro do nosso coração. E isso torna pessoas de diversas formas. Tanto pessoas insensíveis, como pessoas melancólicas, como pessoas apáticas, E eu queria me basear numa história, que é a história de Sansão. Só vou me basear, nós não vamos fazer, um estudo específico sobre essa história, eu não vou expor essa história hoje, mas eu queria usar ela de base para a gente entender o que nós queremos falar hoje aqui, amém? Então, Juízes 16:4 diz assim: Sansão é traído por Dalila. Os irmãos, eu acho que conhecem Sansão, Sansão era aquele homem nazireu, consagrado ao Senhor, que ele não podia cortar os cabelos, a força dele vinha da sua consagração de não cortar o cabelo, de não tocar em coisas mortas, e entre outras coisas do nazireu. E ele era um homem muito forte, onde ele conseguia vencer o povo inimigo, que eram os filisteus, E aí ele se apaixonou por uma mulher filisteia, do povo inimigo. Então lá no versículo 4 diz assim: depois disso aconteceu que se enfeitiçou. Esse enfeitiçou, no original ele pode ser traduzido como também apaixonar. Então ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o, convença ele, vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e daremos cada um 1.100 ciclos de prata, para Dalila. É muito dinheiro. Disse, pois, Dalila a Sansão, e aí ela começou a tentar convencer Sansão de tentar falar da onde vinha a força dele. E ela disse: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderias ser amarrado para te poder subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tendo ela no seu quarto interior homens escondidos, então ela disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra um fio de estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Então, só para a gente entender até aqui, ela mentiu para ele, tentou enganar ele Ele tentou mentir para ela, tentou enganar ela, para brincar com ela, zombar dela. E aí no 10 ela fala: eis que zombaste de mim, e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrarem bem, com cordas novas,
como se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas, e o amarrou, e disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti. Sansão tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim, e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com urdidura da teia, e se firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e a teceu como urdidura da teia, e as fixou com um pino de tear, e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino de urdidura da teia. Então ela disse: como você diz que me ama, se não está comigo o teu coração? Depois de toda essa mentira de Sansão, depois de ter enganado ela 3 vezes, porque Sansão realmente não queria contar de onde vinha, a sua força, porque era um voto dele, Dalila, ela utilizou, do seu sentimento, do seu sentimentalismo, e tentou tocar no coração de Sansão. E ela disse assim: como você diz que me ama, se não está comigo o teu coração? E a partir desse momento, Dalila pede o coração de Sansão. Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Olha que interessante, irmãos. É nesse momento que Sansão está colocado à prova. É nesse momento que Sansão decide: para quem eu vou entregar o meu coração? E no 16 fala: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Ele não aguentava mais aquela mulher, a Dalila, falar no ouvido dela e pedir, importunar ele. E aí fala assim no 17: descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram-lhe o dinheiro. Então Dalila fez Sansão dormir nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe furaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Amém? É um pouco longa essa história, mas qual que é o grande segredo dessa história que eu quero trazer hoje? Enquanto Sansão guardava o seu segredo, guardava o seu coração, ele continuava com a sua força. Mas no momento que a Bíblia fala que ele entrega o seu coração para Dalila, ali ele é totalmente descoberto. E ela percebe que o seu coração está totalmente aberto para ela, e ela descobre o segredo dele. Irmãos, Sansão tinha corpo forte, mas tinha o quê? Um coração fraco. E isso
levou ele à ruína. O que eu quero trazer hoje aqui para nós é, não importa de onde vir a sua força. Talvez você é uma pessoa muito intelectual, talvez você tenha um bom emprego, você tenha uma condição financeira boa, talvez você tenha um físico bom, talvez você tenha uma eloquência boa, mas se o seu coração for mau, isso vai te levar à ruína. Porque Sansão era o homem mais extraordinário da sua época. E quantos homens extraordinários em nossos dias nós não vemos? Quantas pessoas você já não admirou? Quantas pessoas você já não falou, esse é a referência de Deus para a minha vida? Mas por algum motivo essa pessoa perdeu o coração em Cristo, perdeu o seu coração, não guardou o seu coração, e isso levou aquela pessoa à ruína. Quantos de nós, irmãos, às vezes por não guardarmos o nosso coração, não somos levados a ruínas na nossa vida? Tudo porque não sabemos guardar o nosso coração. O que acontece com Sansão? Primeira coisa, ele perde a visão. Perdeu o coração, os olhos deles foram furados. Antes de perder isso, eu gosto de falar, perdeu a força. Quando não guardamos o coração, a primeira coisa que se vai é a força da nossa vida. Porque um coração bom é que nos dá força para caminhar, você sabia disso? Um coração cheio de fé, um coração no local certo, na coisa certa, isso nos dá força. Mas quando estamos com o coração em coisas erradas, perdemos as forças. Segunda coisa é que furaram os olhos dele. Ele perde a visão. Ele perde o senso de direção da sua vida. E muitas vezes nós não guardamos o nosso coração e aquilo, coisas vêm e penetram no nosso coração que nos faz perder a visão da vida. Que nos faz perder a visão do propósito de Cristo na nossa vida. E a pergunta é, para que nós fomos criados? Qual o nosso propósito existencial? Eu faço parte de um propósito eterno? Muitas vezes essas coisas foram tiradas do nosso coração porque entregamos o nosso coração para outras coisas. E por último, a palavra diz que ele foi colocado aonde? Lá. Amarraram com 2 cadeias de bronze e ele virava um moinho no cárcere. O que é virar moinho? Você sabe como que funciona o moinho? Moinho, quem que faz o moinho girar? Ou é o vento, né? Mas naquela época, eram os animais, o boi. Sansão foi colocado no lugar de animais para fazer o quê? Ficar dando volta no moinho. E muitas vezes, quando nós perdemos o nosso coração, é isso que acontece na nossa vida. Você fica dando volta. Você começa um ciclo, mas não termina e volta desde o começo. Já viu pessoa que fica patinando? Não vai para frente, fica sempre naquele assunto, sempre naquele erro, sempre naquela coisa. Por quê? Perdeu o coração do propósito. Ficou andando em círculo. Quando você menos esperar, você está no mesmo lugar de onde você estava antes. Então, irmãos, a Bíblia nos fala algumas coisas sobre guardar o coração. Provérbios 4, 23 diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo o que você deve guardar, o que a Bíblia fala? Economiza dinheiro? Faz uma poupança? Não. Não é isso que a Bíblia está falando. De tudo, você pode guardar dinheiro, não estou dizendo que você não deve. Mas a Bíblia fala, o que é mais importante? Guardar dinheiro? Não, não é isso. O que é mais importante? Cultivar conhecimento? Também não. O que você deve guardar? As pessoas hoje, elas querem guardar a sua saúde. Cada vez mais academias abrindo, cada vez mais planos de saúde, cada vez mais produtos e remédios para você tomar, para você ficar mais longe. As pessoas querem guardar a saúde. Mas o que nós precisamos entender é que de tudo que nós devemos guardar, a primeira coisa deve ser o quê? O coração. Porque é dali que procede as fontes da vida. A fonte da sua vida, preste atenção, você deve cuidar da sua saúde, sim. Mas deixa eu dizer uma coisa, isso não é fonte de vida. Porque você pode ter uma boa saúde e uma vida ruim. Você está entendendo? Você pode ser uma pessoa muito bem esportista, ir na academia, tomar os remédios, cuidar da dieta, mas mesmo assim, não ter felicidade na vida. Não ter uma vida que Jesus falava,
que é aquela fonte que jorra água. Isso é a fonte da vida. A fonte da vida é Cristo. Então, irmãos, nós precisamos entender que guardar o coração é uma das coisas mais importantes para o cristão. Na NVT, fala um pouquinho diferente, fala assim, acima de todas as coisas, guarda seu coração, pois ele dirige o rumo da vida. No original, esse rumo, ele significa extremidades. Sansão não guarda seu coração, e o rumo da vida dele mudou naquele dia. Tudo porque ele não soube guardar o seu coração. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Mateus 15, 19, Jesus fala algo interessante. Fala assim, pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Comer sem lavar as mãos não os contaminará. O Senhor estava falando com os fariseus, porque eles julgavam Jesus de comer sem lavar as mãos, ele e os discípulos. E aí Jesus quis dizer, presta atenção, o que contamina o homem não é o que está fora, mas sim o que está dentro do coração. São essas coisas que contaminam. Porque nós falamos na última mensagem, a boca fala do que o coração está cheio. Então, irmãos, vocês veem que tudo começa no coração? Às vezes nós achamos que as coisas começam na nossa mente, que vá para o coração. Mas se nós tivermos um coração que não está centrado em Cristo, tudo que você absorver no seu dia a dia vai se tornar mal. Então, eu queria falar um pouquinho aqui sobre o caminho para guardar o coração. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender é como que o seu coração recebe informações. E eu vou falar aqui sobre 3 gatilhos que são muito simples. O primeiro gatilho é a visão, certo? O seu coração ele é influenciado por aquilo que você vê. Você sabia disso? Às vezes você viu alguma coisa no seu dia a dia. Às vezes você viu uma coisa na televisão. Às vezes você viu uma atitude de pessoas próximas de você. E você só observou aquilo e aquilo trouxe um sentimento no seu coração. Você nem precisou ouvir a pessoa, mas você só viu. E aquilo vai trazer um sentimento no seu coração. Às vezes você está no seu trabalho e você vê uma pessoa e aquilo trouxe um sentimento do quê? De desejo, de sensualidade. Tudo porque você viu aquilo e o seu coração foi afetado. Às vezes você vê uma atitude do seu filho, da sua esposa, do seu irmão, e você vê aquilo te traz um sentimento também. Tudo porque você viu. Então, preste atenção. Não podemos julgar somente pela nossa visão. Por quê? A Bíblia diz assim, Mateus 6, 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas são. Então, aqui, Jesus ele fala o seguinte, que os nossos olhos são a lâmpada do corpo. Se você tem os olhos bons e você enxerga a vida e as pessoas com bons olhos, o seu corpo ele entra à luz. O seu coração se torna bom. Mas se nós temos um olho sempre de julgar, um olhar sempre de crítica, um olhar sempre de desconfiança, o nosso coração começa a ser um coração ruim. Então, irmãos, é muito importante que a gente cuide da nossa visão. O primeiro gatilho para o nosso coração ser penetrado é aquilo que nós vemos. Porque o que você vê direciona o seu corpo, direciona o seu coração. Amém? Segunda coisa é a audição. Olha, eu vou ler o versículo para mim explicar sobre a audição. Portanto, a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, ponto, vírgula, né? Vírgula. Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Primeira coisa que Paulo está falando é que a fé vem pelo ouvir. E depois ele vai falar, mas ouvir o quê?
Porque você sabe que você pode ter fé em muitas coisas. E preste atenção, você tem fé por aquilo que você ouve. Na época de pandemia, o que nós ouvíamos? Nós ouvíamos que o mundo inteiro ia parar, que a economia ia quebrar, que as pessoas iam ser mandadas embora, que as pessoas iam morrer, que se você saísse na rua você ia morrer. Era o que nós estávamos ouvindo. Muitos creram nisso. Muitos foram atribulados pelo quê? Porque a sua fé estava nisso. Você vê como toca o coração? Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Se você ficar dando ouvido para tudo que a mídia fala, para tudo que a televisão fala, para tudo que os canais midiáticos que não entendem nada de evangelho, se você começar a dar ouvido para essas coisas, é nisso que você vai ter fé. Se a pessoa que está lá no seu trabalho está falando um monte de abobrinha para você, falando coisas diferentes da palavra, é nisso que você vai ter fé. Por isso que Paulo fala, a fé ela vem pelo ouvir, isso é verdade. Você acredita naquilo que você ouve. Mas ele fala, mas tem a coisa certa para ouvir. O que nós devemos ouvir? As boas novas, as novidades a respeito de Cristo. Por quê? Porque Cristo é sempre uma novidade de vida para nós. Todas as vezes que nós pregamos Cristo, isso se encaixa como uma novidade para nós. As boas coisas a respeito de Cristo, é isso que nós devemos ouvir. Irmãos, voltando para o coração, quantas vezes você não ouviu coisas que machucaram o seu coração? Quantas vezes você não teve conversas com alguém, e às vezes foram conversas muito sinceras, conversas que as pessoas quiseram te falar coisas boas, quiseram falar coisas para você melhorar de vida, mas aquilo entrou no seu coração como o quê? Com uma mágoa. Por quê? Eu gostei de uma frase que eu vi. Em ferida aberta, até carinho dói. Então nós precisamos entender que se o nosso coração estiver ferido, tudo que falarmos e falarem para você, isso pode vir como uma ofensa. Por quê? Porque você não resolveu uma coisa que já estava no seu coração. O nosso coração é algo muito sensível, irmãos. Quando nós não estamos com o nosso coração alinhado à vontade de Deus e a Cristo, preste atenção. Isso pode trazer consequências naquilo que Deus tem para fazer para nós. Isso faz com que você quebre alianças. Isso faz com que você leve sentimentos para o resto da sua vida. Isso faz com que você se torne uma pessoa triste, sabe? Tudo porque a gente não soube filtrar o nosso coração. Então, primeira coisa é o que vemos, segunda coisa é o que nós ouvimos, tá certo? E a terceira coisa que é um gatilho é os nossos pensamentos, porque às vezes você não viu, você não ouviu, mas está na sua cabeça. É uma percepção. Às vezes, por algum motivo você vê alguém, ou alguém se afasta de você e você já fala, aquela pessoa está com algum problema. Já aconteceu isso com você? Cadê aquela pessoa que sumiu? Ou alguém posta alguma coisa na internet e você fala, é para mim, isso daqui que ele está postando. Você tem uma percepção, isso está na sua cabeça. E olha, uma das áreas que o diabo mais ataca é os nossos pensamentos. E quando a sua mente ela está sendo atacada pelo inimigo, isso pode influenciar o seu coração também. Já teve momentos que você fala, mas parece que ninguém liga para mim, ninguém me valoriza, ninguém vem atrás de mim. Irmãos, quem que é que está falando na sua mente? É Cristo? Essa é a pergunta. Será que Cristo fica assim para você? Olha, ninguém te valoriza, ninguém liga para você, na sua família, sua mulher não te valoriza, seu marido ele não te dá valor, os irmãos da igreja estão nem aí para você. É Cristo que está falando isso? Não é. É o inimigo que está falando na sua mente. E isso nós deixamos entrar no nosso coração, pelos nossos pensamentos. Portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscais
Buscai as coisas da onde? Lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? O que Paulo em Colossenses 3 nos ensina? Pensar em coisas lá do alto. Todas as vezes que o inimigo vir te trazer pensamentos da terra, pensamentos terrenos, pensamentos que te levam contra a palavra de Deus, mude os seus pensamentos. Porque a palavra diz que a nossa mente é a mente de Cristo. Quantos creem que tem a mente de Cristo? Amém. Repita comigo, eu tenho a mente de Cristo. Você crê nisso? Amém? Isso é fé. Isso não é por observância ou por prática diária. Isso é fé. Porque às vezes você pensa coisas que não faz parte da mente de Cristo. E você fala, então eu não tenho. Não é que você não tem. É que você precisa de mais fé para acreditar que você tem. Porque se a palavra está falando que você tem, é porque você tem. Agora, quem que tem que acreditar? É você? Porque às vezes você vive a vida para Deus acreditar. Você tenta viver uma vida para Deus acreditar que você tem a mente de Cristo. E no dia que você falha, você acha que Deus não acredita. Mas Deus é a palavra. E Ele está falando, vocês têm a mente de Cristo. Se Deus está falando que você tem, agora quem tem que acreditar é você, não é mais Ele. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, irmãos, nós temos a mente de Cristo. Vamos pensar as coisas lá do alto. Todas as vezes que vêm pensamentos da terra, pense em coisas lá do alto. Pense em coisas eternas. Amém? Então, as primeiras coisas é a visão, a audição e o pensamento que penetram no nosso coração. O que você vê, o que você ouve e o que você pensa tem o poder de penetrar o seu coração. Quando você recebe essas coisas, ou você viu, ou você ouviu uma mensagem de alguém, ou você pensou alguma coisa, aí você tem que saber o que eu vou fazer com isso. É aí que começa, porque ver, ouvir e pensar, todos nós fazemos isso, vai acontecer com você, pessoas vão te falar coisas, você vai ver coisas, você vai pensar muitas coisas, só que o que você vai fazer com isso? E aí entra a parte do nosso ego, do nosso orgulho. Ego, em grego, alguém sabe o que significa ego em grego? Eu. Ego é eu em grego. Então, o orgulho, na definição do dicionário Oxford, diz assim, que é o sentimento de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Vocês veem que, como isso está totalmente ligado à justiça própria do homem. Por quê, irmãos? Porque o orgulho é essa satisfação dos seus próprios valores. E você começa a medir as pessoas, você começa a medir aquilo que você viu, aquilo que você ouviu e aquilo que você pensa pelos seus valores, não pelos valores de Cristo. Não pelos valores da Bíblia. A fim de quê? A fim de satisfazer a sua própria honra. Quantas vezes nós não vimos coisas e julgamos aquilo que vimos, sem saber o que estava realmente acontecendo, sem saber e sem falar com aquela pessoa. Quantas vezes nós não julgamos pessoas por ter falado algo para nós, sem ruminar, sem entender. Quantas vezes por causa de pensamentos, nós não ficamos com o coração orgulhoso. E isso nos impede de se arrepender, de pedir perdão, de ter uma conversa franca. Tiago 4,6 diz, contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe a quem? Aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Por que Deus se opõe aos orgulhosos? Porque no momento que nós nos colocamos como orgulhosos, nós não dependemos mais de Deus. E graça é dependência. Como que a graça aumenta na sua vida? Quanto mais você depende. Quanto mais eu depender de Deus, mais graça Ele concede na minha vida.
quanto mais orgulhoso eu for, menos graça Ele vai conceder. Por quê? Porque Deus fala assim, então se vira. Essa é a verdade. Quando você segura algo na sua mão, Deus solta. Deus não fica brigando com você de cabo de aço. Mas quando você solta nas mãos dele, Ele segura isso. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, o orgulho, ele é a única coisa que pode impedir Deus de agir com graça em você. E quando nós recebemos uma informação no nosso coração, é aí que mexe com o nosso orgulho. E aí você tem que decidir, o que você vai fazer com essa informação? Você vai perdoar? Você vai conversar com essa pessoa? Você vai decidir realmente separar, seguir a sua vida? É aí que nós vamos decidir. O que nós vamos fazer com o nosso orgulho? Porque, irmãos, a justiça própria é o que nos mata. Romanos 12, 3 diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, irmãos, o orgulho também está tocado com o quê? Com aquilo que você pensa de si mesmo. E às vezes nós julgamos alguém porque nós nos achamos mais do que aquela pessoa. Ou não nos achamos merecedores de ouvir aquilo que a pessoa tem para falar para nós. Você entende? Então nós temos que repensar. E não devemos pensar mais do que nós somos. Então, quando você recebe uma informação, você tem que prestar atenção no seu orgulho. Por que você não está ouvindo aquela pessoa? Primeira coisa, aquilo que aquela pessoa fala é da parte de Deus? A Bíblia está alinhada com aquilo que aquela pessoa falou? É aí que você tem que pensar. Você tem que jogar tudo para a Bíblia. Tudo para a Bíblia. Nunca para a sua justiça. Nunca. Às vezes nós julgamos pessoas com base na nossa justiça. Por isso que Paulo diz em Filipenses 3, que ele gostaria de ser achado nele, não tendo justiça própria. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei. Senão, a que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Essa é a forma de nós sermos achados nele. É isso. A palavra diz que Jesus falou para a mulher samaritana que o Senhor busca verdadeiros adoradores. Quando o Senhor olha, Ele busca essas pessoas que o adorem em espírito e em verdade. É isso que Jesus estava falando. Então, Deus procura esse tipo de pessoa. Os seus olhos estão procurando esse tipo de pessoa. E a pergunta é, quem que são esses verdadeiros adoradores que Deus vai achar? Paulo responde em Filipenses. É aqueles que são achados sem justiça própria. É aqueles que são achados na dependência de Deus. Porque essa é a forma verdadeira de você viver em espírito e em verdade. Quando você tem a sua justiça própria, os seus valores, aquela justiça que ela não depende da justiça de Deus, a palavra diz que você não é encontrado por Ele. Por quê? Porque nós só somos achados neles não tendo justiça própria. Amém? Está me entendendo isso? Então, quando nós recebemos essas palavras que nós falamos lá, nós temos que ter cuidado para que o nosso orgulho não seja tocado. Porque se o orgulho for tocado, aí gera uma terceira coisa, que é o quê? O sentimento gerado no nosso coração. Irmãos, é a partir daí que começa algum conserto na nossa vida. Enquanto você ouve e o seu orgulho não é tocado e você não tem um sentimento, amém. Mas muitas vezes, quando nós ouvimos, nós vemos, né, e nós sentimos, pensamos, a primeira coisa que vem no nosso coração se chama ira. Quantas vezes você já não ouviu algo da sua esposa, do seu marido, você não ouviu algo do seu pai, da sua mãe, do seu chefe, que isso não trouxe ira no seu coração?
Ok? Mas é problema irar? Não. Ficar nervoso não é o problema. O Senhor Jesus, ele se irou também. No templo, no átrio dos gentios, né? Ele tirou todo mundo lá na chicotada. Mas aqui, a ira, ela pode gerar descontrole e ofensa na nossa vida. Quantas vezes, porque a gente está irado, está nervoso, a gente não se descontrola. Não perdemos o controle da nossa mente. E por muitas vezes ofendemos alguém. Falamos palavras ofensivas. Porque, irmãos, existem formas educadas de ofender e deselegantes. Deselegante é você xingar. Deselegante é você chutar o balde. Mas tem pessoas que sabem ofender no seu psicológico. Que machuca, sabe enfiar a faca devagarzinho. Ele sabe tocar naquilo que você não gosta. Geralmente essas pessoas são as mais próximas. Ele sabe o que te tira do sério. Portanto, a palavra diz em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irar é problema? Não. Qual é o problema? É pecar. Como é que eu vou me irar e não vou pecar? Então, como que é? Primeira coisa, você tem que aprender a ficar calado, não ofender, não se descontrolar, controle a sua mente. Uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. E quando nós nos iramos, nós temos que colocar em prática isso, domínio próprio. Estou nervoso, como que é que eu vou ficar? Sua esposa está falando com você, você vai ficar assim? Você vai ficar calado? Não sei, eu prefiro ficar calado do que ofender. Está falando, mas ele está falando, eu estou aqui. Ó. É capaz dela ficar mais nervosa. Se ela vai ficar mais nervosa, dá uma volta no quarteirão. A mulher está brava com o marido. O que você tem que fazer? Irmãos, eu não estou no seu dia a dia. Mas você tem que saber como não pecar. Pecado não é a saída para a sua ira. Você entende? Por favor. Você está falando sobre não irar. A palavra em Tiago 1,19 diz que nós temos que ser pronto no ouvir, tardio no falar e tardio no se irar. Amém. Tardio no se irar. Então, irmãos, já teve momentos que eu fui dar volta no quarteirão. Já teve momentos que a Maíra foi também dar uma voltinha no quarteirão. Entendeu? Tudo para quê? Para não pecar. Então, pecado não é saída. Qual que é a saída? Não se põe o sol sobre a vossa ira. O que a palavra está querendo dizer? Não deixe para outro dia para resolver. Resolva o mais rápido possível. Não é? Resolva. Qual que é a saída, então? A saída é o perdão. Essa é a saída para a sua ira. Perdoar. Ficou bravo? Pede perdão. Ó, me perdoa que eu me estressei com você. Está tudo certo. Ou também, fale para a pessoa a sua indignação, que você ficou chateado. Né? Quem sabe ela também não pede perdão para você. No 27, o mais importante, mas não dê lugar ao diabo. Amém? Segunda coisa, um sentimento gerado é o desejo. Quando nós vemos algo, nós podemos desejar aquilo. Então, esse desejo, ele pode tanto gerar no nosso coração inveja, ou gerar um sentimento de luxúria, que está totalmente ligado à conotação sexual. Então, às vezes, nós vemos alguma conquista de alguém, e você gostaria de ter aquilo que aquela pessoa tem. Esse é o desejo. Só que isso, no seu coração, quando isso é gerado, isso pode se tornar o quê? Uma inveja. Ah, aquela pessoa conseguiu aquilo, logo o que eu queria. Pode ser inveja, você entende? Alguém conseguiu comprar uma casa melhor que a sua, e você fala, nossa, só eu que não tenho. Em vez de você se alegrar, aquilo toca o seu coração e você se entristece. Isso mexe com os seus sentimentos. Por quê? Porque gerou a inveja.
Mas também você pode ser levado para a luxúria. Porque muitas vezes esse desejo ele tem uma conotação sexual. E às vezes, muitas vezes você deseja outra pessoa que não é sua. E aí você começa o quê? A se entregar para a luxúria. A ficar uma pessoa diferente. A fim de quê? A fim de conquistar outra pessoa. Você entende como que isso também é pecado? Então esse desejo, irmãos, tem que ser controlado no nosso coração. Tiago 1,14 diz: a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. No 15, esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Desejo também não é errado, é um sentimento, pode acontecer com você. Eu tenho desejo, às vezes, de comer uma feijoada, 3 horas da manhã. Você entende? Mas eu tenho aprendido a me controlar. Primeiro que não é fácil de achar, uma feijoada 3 horas da manhã, mas já achei. Tem um restaurante lá em São Paulo que se chama Estadão, é de esquina, é o melhor lanche de pernil, não é? O melhor lanche de pernil de São Paulo. E uma vez, eu estava 2 horas da manhã, com um amigo, lá em casa, a Maíra estava também, e eu falei, rapaz, se eu pudesse comer uma feijoada agora, eu comia. Acho que nós tínhamos acabado de assistir um programa tipo Masterchef, alguma coisa assim. Aí ele falou, eu sei onde tem. Eu falei, você é doido? 2 horas da manhã? Ele falou, vamos então que eu te mostro. Aí a gente foi. 2 horas da manhã lá em São Paulo, chegando lá 3 horas, pedimos uma feijoada, e não é que veio a feijoada mesmo? É um desejo, é. Então existem desejos que vão vir na nossa mente. E nem todo desejo é errado. Talvez o meu para você seja. Não me julgue. Me ensine. Mas eu quero dizer que nós temos que tomar cuidado com o nosso desejo. Por quê? Porque os nossos próprios desejos nos seduzem e nos arrastam. E aí eles dão luz ao pecado. Nem todo desejo é pecado, mas eles podem dar luz ao pecado. Pode te levar à gula, pode te levar ao adultério, pode te levar à falta de santidade. Tudo por causa dos nossos desejos. Vocês entendem isso, irmãos? Outro sentimento que é gerado no nosso coração é a mágoa. Tristeza, ressentimento, rancor e amargura. Quando você fica magoado com alguém, a primeira coisa que entra no seu coração é tristeza. A segunda coisa, depois que entra essa tristeza, vem uma coisa chamada ressentimento. E sabe qual que é a diferença de ressentimento? O ressentimento é um sentimento que você trouxe novamente no seu coração. Então, quando você está magoado com alguém, você vai lá e conserta. E às vezes a pessoa veio e tentou consertar com você. Não, te perdoou, está tudo certo. Não, consertaram, chorou. Aí dá 1 mês, 2 meses, você fica lembrando. Ah, mas fez aquilo comigo. Ah, e aí você trouxe o quê? Um ressentimento. Isso é um dos maiores perigos do nosso coração. Por quê, irmãos? Que você não decide esquecer. Você não decidiu perdoar. Ressentimento é fruto de quem não decidiu perdoar. Então, irmãos, não ande com ressentimento. Perdoe. E comece do zero, se for possível. Você entende? Se você decidiu passar de fase na sua vida, esquece o que foi dito, esquece o que foi feito. Continue a vida com Cristo. Ele é o nosso alvo. Amém? Existe também o rancor. O rancor é aquele sentimento guardado que não foi resolvido. Eu poderia ter invertido aqui, né? Mas o rancor é um sentimento guardado que não foi resolvido. Era uma tristeza que virou um rancor no seu coração. E aí você ficou com aquele rancor muito tempo. E a última coisa que pode acontecer é a amargura no nosso coração. A gente fala que é o último estágio da mágoa. Por quê? Porque ela é tão profunda que a amargura, ela conseguiu transformar você. E aí já viu pessoa que precisa de psicólogo, entrar lá na infância dela, sabe? Tudo aquilo. Por quê? Porque foi uma coisa que ela foi tocada, que mexeu com o psicológico dela, mexeu com a personalidade dela, e agora ela é uma pessoa diferente, amarga.
porque foi tocado lá atrás. Não soube resolver algo que estava no seu coração. E às vezes nós não conseguimos mesmo, você precisa de ajuda. Você precisa de irmãos, você precisa de, às vezes, ajuda profissional. Não falo que eu não deleto a ajuda dos psicólogos, não. Às vezes você precisa mesmo de uma ajuda profissional. Mas eu acredito, como pastor, como a minha fé, que a mente e a palavra de Cristo, ela é suficiente para preencher o seu coração. Eu tenho certeza disso. Mas às vezes a medida de fé não é igual para todos. Então às vezes você precisa realmente de uma ajuda profissional. Mas sempre busque a ajuda de Cristo, amém? Então, irmãos, retirem a mágoa do coração. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se de amor, que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Amém? A penúltima coisa aqui que eu quero falar, que quando o nosso coração ele é atacado, é o sentimento de desconfiança, que é um outro sentimento que também a gente tem que aprender a lidar. Por quê? Porque a desconfiança é a pior coisa dentro de um relacionamento. E a desconfiança ela pode gerar ansiedade, estresse e depressão. Quantas pessoas, por causa de algum acontecimento na sua vida, porque o seu coração foi ferido, agora elas não confiam em mais ninguém. Já viu? Já se não confio, não adianta, né? A pessoa foi machucada por uma instituição, agora ela não confia em mais nenhuma. Ela não confia mais no pastor, ela generaliza tudo. Toda mulher é igual, todo homem é igual, toda instituição é igual, todo pastor é igual. E sabe, a desconfiança, ela gera uma tensão no nosso corpo, que a pessoa fica sempre desconfiando. Já viu uma mulher desconfiada do marido? Ela está sempre pensando o que ele pode estar fazendo lá no trabalho dele. Ela está pensando sempre o que pode estar acontecendo. Ela sempre está desconfiada. E isso também traz ansiedade. Porque você sofre antes do tempo. Você entende? Mas isso também pode desencadear uma depressão. Tudo porque nós deixamos a desconfiança entrar no nosso coração. Irmãos, eu costumo dizer, nós como igreja, temos que aprender a ter confiança uns nos outros. Esse é uma das maiores virtudes que nós deveríamos ter. Confiar, sabe? Mas confiar não depende, preste atenção no que eu estou falando. Confiar não depende do erro da pessoa, se ela erra ou não. Confiar depende do seu coração. Porque quem decide confiar é você. Às vezes você confia, a pessoa falha com você, aí você fala, não confio mais. Então a sua confiança está baseada no erro ou no acerto daquela pessoa. Você está entendendo? Mas a nossa confiança, ela deve ser baseada no quê? No amor de Cristo. É no amor. O amor, ele não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, e fala o quê? Não suspeita o mal. Se eu amo você, eu não tenho que ficar sempre suspeitando o mal de você. Eu não tenho que ficar sempre achando que você está fazendo algo errado. Eu tenho que zelar por você. Se eu tiver uma percepção que está acontecendo alguma coisa errada com alguém, eu tenho que ir perguntar para aquela pessoa, está acontecendo alguma coisa? Não, não está. Ah, não está? Então eu confio em você. Ponto, acabou. Se a pessoa estiver mentindo, se a pessoa estiver te enganando, se ela não quiser falar, você vai fazer o quê, irmão? Confie em Deus. Se for para aquela pessoa ser tratada, a forma de Deus corrigir na nova aliança, não é castigando com doença. A forma dele corrigir é trazendo luz
nas nossas vidas. E quando Deus traz luz, muitas vezes nós somos expostos pelos nossos pecados. Você sabia disso? E aí não cabe a nós julgarmos aquela pessoa porque pecou, porque fez um escândalo. Porque às vezes nós julgamos. Às vezes aquela pessoa era tão legalista, ou tão certinha, que no dia que ela errou, nós julgamos. Suspeitar o mal. E por último, pode vir um sentimento também de indignação no nosso coração. E a indignação, ela pode gerar algumas coisas também. Ela pode gerar uma coisa que se chama autocomiseração. E o que é autocomiseração? É você sempre ter dó de si mesmo. Você sempre se rebaixar e achar que fizeram algo que te prejudicou. Ai, você viram o que fizeram comigo? Ai, eu não merecia isso. Fui tão fiel a essas pessoas. Fui tão fiel e essa pessoa fez isso comigo. Né? Como se eu não merecesse. E aí a gente fica sempre com esse sentimento. E esse sentimento às vezes vem de outras pessoas. Tome cuidado com isso. Porque às vezes algumas pessoas vêm para você e falam: ai, você não merecia isso. Tadinho de você. Isso traz autocomiseração. Autocomiseração é você rebaixar você de uma tal forma que você não entende a importância que você é para Cristo. Você é muito importante para Ele. Paulo diz que Deus entregou o seu único filho. Ele não negou o seu único filho para que você pudesse ter a vida eterna. Isso faz parte da obra consumadora, mas eu também acredito que você tem importância para Deus. Não se rebaixe. Não deixe o diabo te rebaixar. Quando você está indignado com uma instituição, com alguém, esse sentimento vem no nosso coração. E também vem a maledicência, que é você falar mal. Sabe? Às vezes alguém fez alguma coisa para você, em vez de você ir consertar com a pessoa, você vai falar mal dela para outra pessoa. E aí essa pessoa te coloca mais para baixo, porque é aí que entra a autocomiseração. Às vezes esse sentimento vem porque você procurou a ajuda errada. Sabe? Quando você discutir, principalmente com pessoas da sua casa, resolva na sua casa. Não conseguiu resolver na sua casa, chame alguém de confiança, de preferência o seu pastor, pessoas que cuidam de você, para ajudar você a resolver aquele problema. Mas não sai contando para qualquer pessoa. Não saia falando mal, nunca fale mal do seu marido para alguém. Nunca fale. Ai, meu marido não tem jeito. Ai, meu marido não guarda as roupas. Ai, sabe, irmãos, é terrível quando nós vemos uma pessoa falando mal do cônjuge. Principalmente quando fala de coisas íntimas, sabe? Não podemos ter esse tipo de atitude. Fale apenas para quem pode te ajudar. Mas sabe, aprenda a guardar as pessoas da sua casa, da sua família. Amém? Amém. Segunda coisa, aprenda a guardar as pessoas da sua comunidade, os seus irmãos, as pessoas que andam com você, as pessoas que amam você. Sabe por quê, irmão? Porque todos esses sentimentos gerados, eles podem te afastar de pessoas. Isso é a pior coisa que tem. Você se afastar das pessoas que te amam, das pessoas que podem te fazer bem, dos seus irmãos em Cristo. Por isso que a indignação, ela gera uma coisa também chamada ingratidão. Você se esquece daquilo que as pessoas fizeram para você. Sempre quando você for falar mal de alguém, ou você for se colocar contra alguém, se lembre, mas o que esse irmão já fez por mim? Sabe, já fez tanta coisa. É injusto eu também falar mal dele dessa forma. Eu tenho que amar ele. Vocês estão entendendo? Temos que ser gratos, irmãos. Não, preste atenção, não temos que ser gratos por aquilo que as pessoas podem ou não dar para nós. Amém? Mas nós temos que ser gratos uns com os outros, porque nós somos o mesmo corpo. Amém? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade e maledicência. É isso que a palavra nos fala. Amém? E o último versículo que eu quero deixar. Alguém não pegou a ceia?
Tiago pode vir encerrando. Se alguém não pegou... Já pegaram a senha ou não? Já? Alguém não pegou? Vê uma para mim, Du. Eu não peguei. Me esqueci. Amém? Irmãos, então, para a gente ir encerrando aqui, queria falar então onde nós devemos guardar o nosso coração. A palavra diz: não acumulei para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Otávio, você pode falar para as mães trazer as crianças, por favor? Por quê? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Amém, irmãos? Você pode ficar de pé nesse momento? Irmãos, para a gente finalizar essa palavra do coração, e os irmãos entenderam o quão importante a gente guardar o coração? Sabe, para a gente finalizar essa palavra do nosso coração, o Senhor Jesus, Ele fala para nós que nós devemos cultivar o nosso tesouro com coisas que são eternas, não com coisas dessa terra que podem se corromper. Quando nós lemos lá no começo, que acima de tudo, Provérbios fala, acima de todas as coisas que você deva guardar, guarde o seu coração. Esse guardar significa o quê? Olha, se hoje eu der para você uma barra de ouro, eu nem sei quanto vale uma barra de ouro, pastor Valmir? Aquelas grandinhas assim, de 1 quilo. Mais ou menos. 300 mil. 1 quilo de ouro não é tão... É uma barrinha menor, né? Aquelas grandonas tem mais, né? É barrinha assim. Vamos chutar que aquela grande tem 1 milhão. 1 milhão. Irmãos, você saiu com 1 milhão. Eu te der aqui hoje, falar, ó, leva para sua casa. Eu duvido que você não vai pelo menos pedir um Uber. Você vai passar no meio do zairão lá, ó, com a barra de ouro mostrando para todo mundo? Não. Por quê? Porque isso é um tesouro. Tesouro, ele não está à mostra. O tesouro, ele anda o quê? Escondido. Amém? Por isso, o seu coração, ele é um tesouro hoje. E aí fala, porque onde está o teu tesouro, aí também vai estar o teu coração. Sabe, irmãos, qual que é o nosso tesouro nesses dias? Qual que são as coisas que nós vamos levar para a eternidade? Qual que é as coisas que realmente têm valor? Deixa eu dizer uma coisa, o que tem valor, irmãos, não é o carro que você tem, não é a construção que você fez. O que tem valor não é o emprego, não é a faculdade que você fez, disso você não vai levar nada. Quando você chegar lá naquele dia, o Senhor não vai pedir o seu diploma. Ele não vai pedir. Ele não vai pedir o número da sua conta. Ele não vai procurar o seu nome no SPC, acredite. Mas o que vai estar lá naquele dia? Sabe o que vai estar lá naquele dia? Olha para o seu lado aí. É isso que vai estar lá naquele dia. Sou eu, sou você, é você, somos nós. Irmãos, quando nós falamos de guardar o nosso coração, nós estamos também nos arremetendo a pessoas. Tudo isso que nós falamos hoje é de pessoas. Por isso, irmãos, o meu tesouro maior, eu luto para que seja o quê? Seja elas, minha família, minha filha, sejam meus irmãos, sejam os meus familiares, sejam as vidas, porque é isso que vai durar para a eternidade. Por isso, irmãos, vamos guardar o nosso coração, para que nada
venha prejudicar a nossa aliança entre irmãos. Para que nada venha prejudicar a nossa casa. Guarde o seu coração, marido, lá no seu emprego. Guarde o seu coração de toda malícia, do adultério. Guarde o seu coração, porque isso pode destruir a sua família. Você sabia disso? Guarde o seu coração. Guarde o seu coração, esposa, de ficar reclamando. Guarde o seu coração também de conversas com outros homens. Guarde o seu coração, porque isso também pode acabar com a sua família. Guarde o seu coração de falar mal do irmão. Guarde o seu coração de ficar reclamando dos irmãos, porque isso pode acabar também com uma comunidade. Mas o que nós devemos guardar no coração? O amor de Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Como que é que você ama Deus? Enxergando o amor dele por você. Jesus falou: ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que nós nos amamos? Enxergando o amor dele por nós também. Tudo está resumindo no amor dele por nós.